Cadê ela? Tá, você tá vendo ela? Nossa, você tá brincando com ela aí. Não coloquei? Hi everyone, this video comes from a request to explain how I choose the location of my base, and another request to explain how I plan the general layout of my base. But anything I say about this topic will only be based on my opinion and personal preference. You can probably build your base almost anywhere depending on how you want to play and what resources are important to you. For me, whenever I choose the location of my base, I like to prioritize resources that I cannot relocate. For that reason, there are three rather which cannot be relocated. I also use the swamp early in the game the same way that some players use a beefalo herd. The swamp with all its mobs can easily kill the hounds for me. Later on I can build a hound trap area or other things that can serve as my more permanent protection from hounds. É, The second biome that I like escutou? to be close to is a desert biome. I do this because of the Retrocede. tumbleweeds. Although the cactus are also a Vai ser useful quebrado. resource that cannot be relocated, it is really the tumbleweeds that I am after. The tumble Lastly, but you can use Uhum. wormholes for many different purposes, depending on where they lead and what Não you sei. build on the other side. The Pig King is also useful. You can easily get gold almost any time you want if your base is located near the Pig King, but I only consider it a bonus and not a deciding factor, and is that I must be near a cave entrance. That seemed like an ideal location to me in previous games, but I realized differently when my character is near the area of the event. This gecko farm is a lot more productive when I am near it. The game has a mechanic that sort of freezes or slows down what can happen when we are not in the vicinity of an area. In the case of the gecko farm, the more time I spend near the area of the gecko farm, the more productive it will be. Therefore, I want the gecko farm closer to my main area, where I will typically spend most of my time. My main area in the base will typically have the crockpots, the icebox, the chest area, the bird cage, and whatever else I frequently use like farms and drying racks. If an area of my base is affected positively by my being close to it, then I'll want it close to my main area. But there seem to be more negative events that can happen when I am close to an area. It doesn't take long for bee boxes to reach the Tô vendo a maximum of base do 6 cara honey aqui. per box even if my bee box area is far away from my main area. But a significant negative for me is when the bees turn aggressive during Nossa, a spring. base do cara é cheia de I coisa. can contain them with offenses, ignore the fences. A few angry bees, a negative if they interact. Ah, aqui tá com A 1870 de charged vida. Volt Goat will turn highly aggressive. That way I can safely stay away from either area during spring. Keep the bunnies walled in, their aggression towards me when I carry meat will not be an issue. I only built this bunny farm a little bit away from my main area because I had the materials to build it before I had the materials to build the fences. Hum? But I would have preferred it to be a little bit closer to my main area. Não entendi, amor. My pig farm is pretty close to my main area and I do not wall them in. But as long as the pigs are preoccupied with trying to get to food that they cannot reach, the pigs do not scatter about where I might not want them to go. And even as werepigs during a full moon, they will remain perfectly harmless. My spider farm has a positive and a negative effect if I were to build it close to the main area of Ah, você my pegou a base. meninazinha? The more time I spend near the spider farm, the more productive it will be. Você gosta dela, I né? have enough bunnies in here to handle a spider queen whenever it is produced from a tier 3 nest.
Before the Spider Queen is killed by the bunnies, she will leave behind a Tier 1 nest to automatically repeat the cycle for me, so I don't ever have to go in there until I want to gather all the loot. But the spiders and the bunnies will only really fight each Agora other when you're near eu the devia area. ficar subindo. So there are reasons to have this spider farm close to my main area instead of where I built it. But the negative of frequently being close to this spider farm is that spider queens can spawn in the É, daytime when the bunnies are still in their houses. é bom The que dá pra queens do casar e not deixar as actually coisas no spawn portão. unless you are near the area. I knew at the time that this was very likely to happen given how long I've been away from this area. And without all the bunnies around, the spider queen and her Cheguei spiders já? can start destroying the walls. It seems like such a small negative, but I already know that just this one spider nest, even if it is far away from my main area, will already produce more than enough loot. So for this world, I chose to build it away from my main area. I did, however, place a spider farm in an area that I pass by from time to time so that the bunnies and the spiders continue to fight each other. In this case, it's located near my cave entrance, which, although away from my main area, is still something that I frequently use. For berry bushes, you can limit the frequency of disease by placing them away from your main area. This is what I did in this other world. É aqui, ó. Disease is a negative event that will only happen when I'm close to the berry bushes. But although placing them far away from the areas that I frequently stay has limited the berry bushes I've lost in Você this other pegou world, flint já? it doesn't completely prevent Peguei vários disease in my flints. experience. I don't exactly know how far you have to be to prevent an event from happening, but in this particular case, I know I've gotten diseased berry bushes by being a full screen away from them and without even seeing any of them on my screen. For hound trap areas, I place them away from everything or on the other side of wormholes. You can protect yourself from the firehounds by placing your trap area in fireproof locations or with the help of lingomatics. But I can't really do that because of all the animals that I keep all around my base. I don't want to risk any hounds spawning near or even inside the animal pens. But I can use my pig farm, which is far enough away from the animal pens, against the hounds as long as there are no firehounds. Using the pigs occasionally for hounds is one of the reasons I do not keep the pigs walled in. That's about everything I consider when I plan the location and the layout of my base. It's almost summer in my world, and one last tip here about the random fires caused by the summer heat. I've never experienced a random summer fire during the first 2 days and the last 2 days of summer. Also, I can stay at my surface base during summer without worrying about fires as long as I'm only here during dusk or nighttime. This is helpful when I forget or suddenly need something from the surface. But although fires do not start when I do this, the crops in my farms can wither and die from my being here during the summer. Random fires during summer are also an event that can only happen when we are near an area, and that is the reason for having a separate summer base. That's all for now, guys. Thank you for watching, and I'll see you next time. Mas não é alto. Vim levar um carro. O meu tem só 9 renas de potência, tá horrível. Bom, o novo Export ele é potente, tem um sistema multimídia de última geração e é super econômico. E a condição? Taxa zero em 30 vezes. Isso aqui é presente, hein? Estão querendo me aposentar? Nunca foi tão fácil ter um Ford do seu jeito. Novo Ford EcoSport com taxa zero em 30 vezes e supervalorização do seu usado. Hello everyone, and today's video is how to get started in the early game. So I think I'll end this video up until you choose your spot for a base. So from the start you want to explore the outline of the whole map. And also note there is other advanced stuff you could do depending on your character, but I'll keep that for an advanced video later. We'll just keep this at a basic level. So when exploring the map, this will generally take 6 to 8 days depending on what character you are and how often you stop and get sidetracked with stuff. When following the outline,
just make sure to gather as you go. So make sure you gather flint, gold, rocks, cut grass, and twigs. When you see it, chances are you can just mine gold as you go. There's always some around the outline of the map. I would recommend not picking up carrots or flowers or niter. Carrots because they can be used later in the game as an emergency food item due to never going bad if not picked. We could even use them to make more rabbit hatches later in the game. And flowers I wouldn't pick because the garland, it isn't that great for sanity, and there'll be one less butterfly spawn gone. Hashtag save the butterflies. And I want to pick up niter because you won't need that way until later, like in the summer, so it's just not worth hauling around that early in the game. But make sure to give each butterfly you see a nice slap to get their wings, or even if you're lucky, get some butter. I also want to mention that this guide won't be the best for Wigfrid, mainly because of her meat diet. It's still possible to use it for her. It'll just generally be a bit harder and take a little bit longer than normal. So that being said, I'm going to make a separate video for Wigfrid. If you're a Wigfrid player, stay tuned for that. Once you find the swamp biome, if you don't feel comfortable going through it, you could just walk along the edge for now and just do it at a later time. As long as you're careful, you just follow the edge and keep moving and nothing will be able to hurt you. So you don't want to make a campfire for quite a while, at least until you set up your base. Instead, just make torches so you can continue the move at night. That way you save time and resources. And for food, as you follow the outline, just eat raw berries, seeds, butterfly wings. You could easily survive off those for the 6 to 8 days until you discover the whole map. Also, I really like to do early game is, as I'm following the outline of the map, once you run into a cave, I like to pop in it and grab however amount of light bulbs and ferns I can get my hands on without spending too much time. Just pop it down there, get all the ones that are nearby, and head back up and continue exploring the outline of the map. And the reason you want to get these two items is because they'll fully rot in 6 days, so by the time you fully explore the outline of the map, you will have a head start on rot for your berry bushes later. And around this time when I get in the cave, I'm usually pretty full, unless you found the cave pretty early, which isn't a bad thing, but let's assume you're full at this point. This is the time I'll build my science machine if I have the right amount of materials, which normally I do. At this point I'll build a shovel, a backpack, pre-craft an alchemy engine, a fire pit, and you could do a lightning rod and some more items for later, like you got gears, you decide to get gears earlier than later. You can pre-craft your refrigerator as well. So this is a really good time to free up some space, and you're getting more space with the bag as well. And just remember to Hulk smash that science machine, because you're no longer ever needed again, because you have your alchemy engine pre-craft, so you're all set when you decide to make a base somewhere. So you're going to need a decent amount of logs, rocks, and gold, grass, and twigs. So just make sure you endlessly gather those as you go. You're going to get to a point where you won't really need any more. Just make sure you keep your twigs and grass up, because you're going to need to keep making torches. Usually one torch will last like a night and a half early game. But make sure to hammer down pig houses as you see them. There's usually always a ton on the edge of the map. This way you get supplies way faster and have to farm them. That'll give you a head start on building some of the stuff you're going to need. Another thing that goes really well with this strategy of just following the edge of the map is what my buddy Tonic was telling me. When you're doing this, it's really good to find immovable resources. Like when you find the swamp biome, now you know there's gonna be reeds there, and so on. For like if you find the birch nut forest, don't be afraid to wander off a little bit to see if the Pig King is here. Because if you find the Pig King, you could work out getting gold early that way. You could also, if you find the Pig King early, then that means you'd be able to hammer down a bunch of the pig houses, and then there you go. You're set. You could save yourself some farming time. And he wanted me to mention that if you find a forest, that's a guaranteed Mactus camp. These are resources that you really want to find early, because if you find the Pig King, you found Glomer. If you found the swamp, you know you could get reeds for a bird cage. You definitely want to find a tusk camp before winter. And now that you have a shovel, at this point, you're getting closer to exploring the whole map. So you might want to start digging up berry bushes, so when you get to your base part, you already have your rot almost ready. So now you can get some berry bushes to go along when you set up your base. And right here I got super lucky and found a set piece with a walking cane. Damn. You know what that happens?
You definitely could have saved some time on exploring the map. I only used it for a few seconds, and then I was like, I wanna play this out as, like, come on, who the hell is gonna find one of these? So, I think I have 500 hours in the game, and I've only found it once. This was my first time finding it. I didn't want this to mess up the days and the time of how it would normally play out, so I put it away when I kind of thought about that. Once you finally explored the whole map, that's when you could take a look at your map and see what's your best spot to make a base. You want to base this on where resources are that you're most likely going to use, and also where the immovable ones are. In this situation, I chose to go in the desert because there's Dragonfly there, my Tusk Camp is close, Pig King isn't too far in case I want to go there, and also Glomer's there. I chose to be close to those things so that way I don't have to go far to farm Tusk in the winter. And I think that was my best spot. Normally I would want to go in the middle of the map, but I have a bunch of water in the middle of my map, which is kind of weird. So I come in sour. I'm gonna end this video here. I also have the full hour it took me to do this little walkthrough. If you're interested in that, I will have a link in the description and probably a pop-up if you want to see the full walkthrough. This was just the super chopped up version. If people don't have an hour they want to spend watching it. But I hope you guys enjoyed this video. Let me know if you want me to do like the next 8 days, or like, yeah, I guess the next 8 days would be surviving till winter, and then maybe how to survive the winter. I don't know. Let me guys know what you want. Hope you guys enjoyed this video, and I'll see you guys next time. Hey guys, welcome back to another Don't Starve Together guide. This is Keyboard Voicing again for EdgyRex's channel. First off, we've got Wickerbottom. She is best at making food and has many ways to do so, such as applied horticulture and berry bushes, which can make you around 250 berries a cast. I got that. Kill him. Then we have Wolfgang. He is best at killing monsters and can easily kill Deerclops in under a minute without any armor. Then we got Wendy. She's best at killing hordes of monsters through use of Abigail.
WX78 is best at running quickly. Here we got Woody, who's really not best at anything anymore, as Maxwell took his position of best tree chopper. Here's Wes. He's best at dying and going insane quickly. He's the challenge character, so don't play him. Maxwell, he's best at collecting all basic resources. Wigford here is best at crafting helmets. Encheu o chest. Gostou. Weber Ela is gostou best de at ficar collecting mordendo. spider items. Tem que dar sorrindo. Tem que dar sorrindo. Pra perder. Doutrinar. É o que, amor? Já fiz a fogueira, tá? Wilson is best at having a beard. And finally, Willow is best at burning things.
Liked it? Disliked it? Click whichever you Você did. não achou And comida? if you did like it, please subscribe and maybe share with a friend. Help my channel Oh. out. Tô achando esse mapa bom, hein? Os dois desertos juntos. Hi everyone, this is going to be my character guide of the Don't Starve Together. First, I'd like to say that you should play with all the characters. They're all great and they're all very unique and they have different playstyles and it's fun to play with each of them. I've played with every single character and I love playing with each character, and I usually will click random because it's fun to not know which character you're going to start with. But for the purpose of this guide, I'm going to talk about their benefits and disbenefits. I'm also going to arbitrarily rank them on a scale of 1 to 10 because if you are having trouble with the game, using the right character can make a difference. So let's start this off by talking about Wilson. Wilson is one of my favorite characters. You start with him, and he's great. He has no disbenefits. His benefit is that he grows a magnificent beard. Now, in Reign of Giants, this will help insulate in the winter, and in the summer you'll have to shave it off so you don't overheat. But in the base game, it really only helps because you can shave it to get beard hair, and beard hair with some meat, you can make a meat effigy, and with the meat effigy, you can revive yourself. And that's going to be really helpful to make, and it's going to be a lot easier than getting beard hair the other way, which is like killing beardlings. So he has this great benefit, and he has no disbenefits. He's a solid character. All his stats are great. Now, once you start surviving more and survive a couple of days and then survive longer, you will unlock characters. The second character you're going to unlock is the fire starter, and that's Willow. I would tend to stay with Que eu Wilson meço if meu you're having pezinho e trouble tem alguém for que the tá first lá. couple of characters. The reason being Vamos is I give Wilson about a 7 out of 10. I probably give Willow a 1 out of 10. Willow is my least favorite character when it comes Por to que aquela mod surviving. do She Witch? has 2 benefits, but her disbenefit is just awful. So let's talk about her benefits. Immune to fire damage doesn't really help in the base game. You shouldn't be standing in fire. It's a really hard thing to get lit on fire by accident. Por It's que que just tá not ganhando de that much quem? of a benefit. And in Reign of Giants, it helps you fight the dragonfly, but there's much better ways to fight the dragonfly than taking massive amounts of fire damage. So it's not really that much of a benefit. She does gain sanity from being close to fire, but she does lose sanity at a pretty sharp rate, and she has a low max sanity. Not that sanity matters that much. Now let's talk about her lighter. Her lighter is a benefit as well, in that you could just drop it if you don't really want it, but honestly, I drop it on the first day most of the time. It is basically an infinite torch, but the light radius is much smaller. Now, since a torch is so easy to make, has actually a good amount of percentage before you use it, especially if you're not just walking around with it out. If you're just flashing it out to move away the dark or to light things on fire, you can use, like, I will use my first torch till like day 10, and it only costs a couple twigs, some, grass, which is very easily renewable. So I usually will get a torch the first thing I do and then drop the lighter. So it's not really that much of a benefit. You can use it in an emergency situation to survive the night if you don't have a fire, but if you're ending up in that situation a lot, you should really change your play style rather than play the fire starter. And let's talk about her disbenefit. In my opinion, it is the worst in the game. She lights fires when she's nervous, and fire is the biggest danger to you in the entire game. Because a fire can burn down your entire base. Even if you build your base to be far enough apart where fire can't spread to any other stuff, you'll have a really large base that's hard to navigate through, and you'll still burn down stuff occasionally. Because when she's under 60 sanity, she can light a fire. It usually doesn't happen, but say you're getting something out of a chest and your sanity drops, she can light a fire.
falar agora. Say your sanity drops and you don't want to walk near your chest, so you go to your tent to sleep. She lights a fire before you get in your tent. It's really aggravating, and it's led to me burning down my entire base on day 60 or day 100. It's very hard to deal with, and it never goes away, and it's a really big problem with her. And her max sanity is 100, I think, and it really doesn't take that much to drop down the sanity. You get attacked by a boss or something, and suddenly her sanity is at 40, and now not only are you worried about the boss, you're worried about burning everything down. It can be really frustrating, and I don't recommend playing with her if you're having a hard time. But lighting things on fire is great, and things are much prettier when they're burning, so she is a good character. She's just not objectively that great. I don't really like Wolfgang either. I'd probably give Wolfgang a 3 out of 10. The strongman, he gets strong with the full belly. Seems like a benefit. It's also kind of a disbenefit, because he consumes hunger at a much higher rate. So once you became the strongman, when your hunger meter's full or close to full, it's actually, I think, past 200 or 150. You get stronger, but you also consume hunger faster until you go back down to normal, and then you consume hunger at a normal rate, and also are normal strength. I think that's a benefit, because if you control it right, you should never go into strongman mode unless you need to go into strongman mode, say to fight a boss or something. But normally, maxing out Wolfgang is not a good idea, because hunger is really the hardest thing to control in this game, and it's usually the make or break point for surviving, especially during the winter or during the summer when it might be harder to get food. Now, if you're consuming hunger at a higher rate, you're really just wasting food all the time, and it's not that hard to kill anything. The only O que o meu amor tá pegando de bom? Será que é a madeirinha? Essa madeirinha aí. Estranho.
se molhando todo, coitado. Nossa, pegou bastante ouro já. Já achou o porco-rei? Pouco. Falou bastante. Enchi uma vilazinha dos porcos. Deixa ela escolher. Olha lá, ela já sentiu um bigodinho aqui. Não vou nem mexer o pé pra ela não. Quietinho. Olha, tá no meu tênis de novo. Ela vai ser chata, né? Sei lá. Tem bastante bífalo, né? Ah, é? Tô morrendo de fome, nem vi.
Fica aí te vendo no espelhinho e querendo morder você mesmo. O cara que entrou é um robozinho. O quê? Já fez coxinha? Nossa, pegou passarinho? Que você matou? Os urubu? Ainda não. Bom, o negócio é começar a base, então.
Vou entrar lá no Discord. Olha quem que tá aqui. Vou tentar pegar agora. Que tá de tarde, tá. Eu vou quebrar, é. E aí? E aí, Chumbi? Tranquilidade. Bom. Já vai começar a fazer a base já, Chumbi. É? Beleza. Pode judiar dela, né? Não sei. Ainda não sei. Ah, não, os bifros estão um pouquinho pro lado. Claro que não, né, irmão? Claro que é, vovó. O outro robozinho já tá matando aqui um. Ninguém achou o porco rei ainda, né? Não.
Fazer a base ali, né? Ó. É, fazer por ali a base. Aqui onde eu tô tem bifro. E aqui mais pra baixo tem uma vilinha de porco. Nossa, tem 2 robozinhos. O chumbo tá daquele bicho que não perde sanidade. O Max, é. O cara achou o porco rei. Eu vou fazer a base aqui mesmo então. Só que aqui tem os lagos. Abelha. Pra cá não tem nada. Tem que ser mais pra cá. Nossa, tá lagado. Acho que a internet tá ruim. Pode ser. É, pode ser aí mesmo. Tá lagado, tipo? É. É tipo, agora conserta. Aí daqui a pouco eu volto. Boa, boa. O cara achou o porco. Começar a fazer a base então. Aqui tem o que perto? Onde nós tá fazendo a base? É. Tem nada perto. Tem só o
Ali do lado tem o pântano. Aí pra frente tem o porco rei, só que é um pouco longinho. E tem os desertos que é do lado do pântano ali. E o Dragonfly. A gente tá próximo de tudo, sim. Só que não... Aham. Eu vou deixando as paradas aqui no chão. Já peguei madeira. Bastante madeira. Deixa aqui. Galho. Fazer o garfo aqui, já vou começar a organizar os bagulhos. Vou fazer uma farmezinha. A máquina de ciência tá aqui, tá? Eu já fiz. Tá. Nossa, já lutou aqui. Pega mais mudinha, né? Mudinha eu não peguei nenhum. Essas mudinhas. E deixa uns 20 galhos aí pra nós. Muda de planta? É. Eu peguei as que estavam no chest. Eu tô plantando aqui do lado. Tem um sapo indo pro seu lado. Mudinha de frutinha e de mato. Ó, já fiz a geladeira. Fiz duas redinhas aqui, tá no chão. Se alguém for capturar a abelha, é nóis. Se for capturar vai ser amanhã cedo aqui já. Faz uma comidinha aí pra mim, mano. E aí? Estão escutando bem aí? Então? Tá. Boa.
Você é quem? Você é o O Kirito. Kiritoki. Ah, beleza. Meu Deus, tô rodando o mapa todo pra achar uma coisa, não sei o que. Ah, a base aqui tem, velho. Tem aqui. Eu tenho print aqui na base. Ah, já fez a base? Começamos a fazer já. Tem no chão xadrez aqui, só que eu tô sem frente pra pegar. Mas isso aí daqui a pouco não é. Isso aí é ostentação. Daqui a pouco não é. Vai pegar esse chãozinho. Pra ostentar a base. Tô fazendo uns baúzinhos já pra guardar as coisas. Boa. Aí o negócio é só a galera não zonear todo o bagulho. Tem o toque, tem uns caras que chegam e guardam tudo em qualquer lugar, mas. Tem que ser organizado, né? Os caras que vêm. Ah, dei treino aí agora. Ah, vagabundo. O bicho quebrou meu bichinho. Tree guard. Ai, caralho, a aranha não tá dropando nada de bom, velho. Só carne. Parece que o glitch dela tá balançado pra pouco. Vocês têm bastante berry aí? Tem uns 15 aí na geladeira. Não tem muito não. Cara, logo eu vou ficar com fome, eu só tô com carne de monstro aqui, dá pra fazer almôndega, só que falta berry. Tem aí na geladeira. Só ser feliz. Eu tô com 22 carne de monstro, só tá dropando carne de monstro, velho.
castelos lá. Ia que é bom nada. Deixa ali a flautinha. Você guarda ali a flautinha. Você tá pegando as mudinhas, amor? Ah, tem que pegar umas 40 pra ficar bom. Oi, pai. É o que o pai falou, amor? Agora não vou almoçar não, pai. Vocês já acharam um dia pra fazer a geladeira? Já. Eu vou voltar logo antes que eu morra de fome aqui. Do mapa nós já achamos quase tudo já. Ô Chum, você já pegou bastante madeira, né? Cacete. É, tô pegando pedra agora. Pedra tem bastante, Chum. É? É, a Juliana pegou bastante. Não precisa pegar muita também, não. Aham. Apesar que os capacetes tudo usa pedra, né, dela.
Isso é verdade. Tem que pegar as mudinhas. Tô pegando agora. Boa. Ah, caralho. Putz, é comida, mano. Voltar logo pra base. Tem bastante carvão ali embaixo, mas depois eu pego. Beleza. Novo de fome. O cara saiu já.
Faz um capacete pra mim, mano. Deixa uns prontos aí na base pra cada um. A abelha rainha. Hã? Negócio do quê? Ah. Não sei. Tem chance. Tem 2 engrenagens sobrando? Tem. Que eu consegui 15 gelo aqui. Vai dar pra fazer a maquininha já. Guarda na geladeira o gelo. Depois que a gente organizar a base, aí eu coloco Dá pra as coisas pra proteger. pré-craftar ele, né? É? Dá pra pré-craftar ele. Dá. Você quer Deixa- pré-craftar? Melhor que tu. Beleza. Deixa aí no na geladeira, depois eu crafto. Aham. Vou guardar aqui, ó. Tá cheio de carne de moço na geladeira. Não sei quem trouxe, mas... boa. Hoje eu vou fazer 2 caixas de abelha aqui. O bom é que as caixas de abelha eu vou botar aqui em cima. Vai ficar já com as flores tudo. As flores da rainha. Eu queria fazer coelho perto da rainha, que aí a gente mata ela com ele. Bora fazer. Bota fé. Acho que não impede, né? Eles não tretam com as abelhas. Não treta. E outra, Não sei. a base tá toda perto aqui. Vai ter que... A base tá do lado da abelha. Ela vai ter que matar ela logo. Amanhã já é noite de lua cheia, hein? Alguém puder ir buscar algum? Nossa, eu tô com 100. 1, 2, 3, 4. Eu tô com 200 pedras. Uau. Caralho. Já guarda num baúzinho ali, ó. Tá do lado ali. Já vou roubar. Tem alguma torre aqui perto que tá pegando. Tá pegando essas coisas aqui. Tudo Uma maldito. topeira?
Isso, aquelas armadilhas recupeiras. Ih, cara, então a gente deve ter levado um monte de coisa. Eu matei um ali e dropou aquelas pedras refinadas. Cara, o que tá me faltando bastante aqui é fonte. Eu tenho aqui, tenho 29. Eu tô Vou sem deixar, nada. vou deixar aqui na base. Vou deixar 10 aqui na base. Beleza. Eu sei esse aí, robôzinho? Aí, dropei. Ó, fiz 3 caixas de abelha. Por Boa. agora tá bom. Ó, tem capacete ali, ó. Se precisar. Peguei. Você guardou as pedras num baú, algum baú? Eu vou já Eu? pintar aqui. Não, eu tô voltando agora. Tá, eu já desenhei onde tem que guardar as pedras e o ouro, hein? Tá bom. Caraca, eu tô com muita coisa. Vou ir pegar mais teia. Tá. Pegue sempre esses galinhos aí, que galinho acabou aqui da base. Pegue uns sobrando pra trazer pra cá pra nós fazer a cercadinho. Ué, não veio os lobos ainda, né? Quando eu vir vai vir moendo. Você fala e eles aparecem, né? É, ainda não veio, daqui a pouco é só aí. É o pressário. Nossa, esse wormhole fica do lado da base. Vai lá pro outro lado do mundo. Já marca com a plaquinha aí depois. Você que sabe pra onde vai. Já Aham. chama a peia esse bichinho. Ó, os cachorros estão vindo. Já pega seu Então. capacetinho ali, o capacetinho swarminho. Tá bom. Nossa, olha esse barril quanto tem. Esse baú. Caralho. Queria completar. Aí já Mais vai dar 40 lua pedras. cheia, né? Tá perto do Doom. Ah, O é. Flint. Flint tem aqui, ó. Não, mas deixa onde? Ah, bota aqui do lado. Aqui. Guardei 20 ali. Vou ter que fazer um bumerangue aqui pra
Pra farmar os bichinhos pra fazer. Fazer 2 bumerangue. Você pegou o capacetinho, né? Que eles estão vindo. Catei. Poxa, acho que não vai dar tempo de chegar no Boomer, não. E acharam o Gloomer? Não acharam o Gloomer, né? Só acharam o Acharam? porco rei. Ah, tá lá. Vi lá, vi lá. Eu tô bem afastado. Vamos proteger com essas abelhas aqui. Ó, junta o Itu que a gente mata eles, tipo, na hora. Desvia do primeiro hit e depois bate. Eu ia trazer eles pra destruir essa Ah, casinha não. de abelha. Eles não raçam. É uma boa. Se eu chegar no Boomer antes da lua cheia acabar, é sorte, cara. Eita. Tá chegando, tá chegando. Eita. Então, ó. A metade já. Ah, chegou, chegou. Boa. Aí o round também chegou junto. As abelhas estão matando. What the fuck, mano. Aproveita pra Esse destruir agora. aqui. Cuidado, morreu. Eu vou aproveitar pra pegar a pedra. Boa. Deu tempo não. Ô, os gelinhos estão aí. Cadê os gelinhos? Não, não tô não. Tá com tu. Nossa, já pegou 36 gelo. Quando você gira? 36 gelo. Ah tá. Uau. Deve ficar tipo. Poxa, eu tenho que pegar a pedra de porco, velho. Tava quase matando o porco e a loxia acabou. Vou caçar passarinho. Tem que pegar muita grama, né? Tem que pegar. Eu deixei já 40 aí no jeito. Pra fazer os drying racks. É. Eu só tenho 40 aqui comigo, mas tem 40 aí na base. Uhum. Poxa, velho, de tanto lugar pra aparecer, aparece bem no ponto, né? Não tá vindo passarinho preto, mano. Só passarinho vermelho. Nossa, já vou invocar o coisa. Quantos? Tanto passarinho que eu tô matando. Caramba.
Tá vindo. Veio o Krampus, cuidado aí na base. TQP. Cadê? Aqui embaixo, comigo. Ah, mas ele spawna com você. Ele tá indo aí pra cima. Ali, ó. Coisa no chão pra eu pegar. Tá vindo Deixa me ele- pegar. Vai, vai. Se for matar sozinho, o bicho é ruim de matar. É. Eu não consegui pegar uma pena preta, cara. Só pena vermelha. Roubei uma comidinha aqui da panela. Não! 7 carninhas. Tem que fazer mais um jogo de panela e geladeira. Tô pegando as coisas agora. Carvão. Tá. Bastante. Eu deixei no jeito ali pra você fazer ali do lado. Alguém tem Nightmare Fuel? Não. Por acaso. Ó, também deixei as graminhas aqui, viu? Graminha, carvão. Depois você for usar. Alguém tá com o Gloom? Com o Gloom não, com coisa? Chester? Eu tô. Tem grama no Chester aí também. Ah, eu deixei tudo no baú aí. Ah, beleza. Então você já sabe onde tá. Você já... Vou deixar pronta aqui outra geladeira. Tá. Vou fazer as panelas aqui, ó, pra você colocar a geladeira no meio.
Pera aí, não coloca a geladeira primeiro não. Senão não dá pra colocar as panelas. Certo. Já fez aí? Tô fazendo aqui, pera aí. Tem que tirar o Chester daqui. Aí, sai. Alguém tem muito stick? Stick que eu tinha, acabei de gastar as panelas. Tenho 13 aqui pra dar, ó. 12 dá. Ó, fiz lá, pode colocar a geladeira, ó. Eu Coloca tenho um ali no monte, meio. quero. Ah, vai dar bastante. Já fizeram thermstone e tudo. Eu vou guardar a thermstone no baúzinho, tá? Quem fez aí. Vou fazer também uma minha, já que eu tô com uma picareta sobrando. As thermstone estão no último baú de baixo. É. Onde põe o drying rack? Dry rack faz aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Deixa eu abrir mais. Começar lá de cima. Do lado das panelas, sabe? Aham. Só que aqui pode nascer um pato, ó. É do lado do lago. Essa base. Pode nascer várias coisinhas. Mas acho que ele não Coisa tá destrói, não. fazendo. Ó, tem aqui. Ó, tá mais galho. Vou ficar só com 7 galho. Eu vou atrás de boss agora. Na verdade eu vou pegar as abelhas aqui pra fazer uma. Ih, moleque, ele bloqueia a construção. Esse negócio? O ninho, isso aqui. Ah, então. Eu já botei um. Dá pra fazer separado, tipo, um pouco aqui e um pouco ali do lado. Pode ser, pode ser. Melhor. Nossa, as abelhas que eu plantei aquela hora já deu. Tá full, mano, de mel. E essa coisinha aqui ficou uma coisinha pra baixo, ó. Tá atrapalhando construir a panela. Vamos matar uns bífalos, pô. Daqui a pouco. Tem 2 chifres? Ah, entendeu, entendeu. Beleza. Cadê? Tinha uma navalha aqui. Vou levar a navalha pra pegar os pelos. Vou fazer a gaiolinha. Onde que eu coloco a gaiolinha? Pegar um ouro.
fiz a gaiolinha, hein? Show. Caraca, essa geladeira tá muito errada. Ué, Ela tá pra direita demais. Quase que ficou no meio, ó. Só um pouquinho pra direita. Eu não sei se vai dar pra pôr o Drying Rack ali. Ai, vou acender. O que falta aqui? Essas aqui ficaram todas tortas. Falta explorar o pântano. Mano, depois você explora aqui, ó. Amor, onde você tá aí, ó. Tem mais coisas pra cá que não tá explorado. é bom já deixar pronto as roupas de inverno. É, então, eu só uso capacete. Eu não faço roupa, porque senão fica muito sem mochila, sem nada. É, faz sentido. Já botou para raio? Não, para-raio não tem. Bem lembrado. Fiz um aqui. Eu acho que eu vou quebrar ali e vou descer pegar, fazer lanterna pra nós. Mas... aqui. Bora, eu vou atrás com ele. Vou só fertilizar aqui essas plantas. Se vocês Alguém acharem tem- bosta, traz bosta, mano. Que nós precisamos fertilizar as coisas aqui da base. Pega bastante light bulb que eles tragam em 3 dias. Então demorou. Vamos lá. Fazer mais mal ao mundo. Quem puder ir pegar pelo de bífalo também é bom. Vou precisar de mais stickers, na moral. Stick, né? Vou fazer uma almôndega aqui pra mim. Ah, não é stick, é grama. Deixa eu ver se dá. Roubei uma almôndega aqui, tá fazendo duas na geladeira. Tô descendo, hein. Já tô quebrando aqui pra nós descer. Eu só tenho dois stickzinho. Twix. Só tenho 2 galhos. É, Twigs. Falei errado. Cadê a bichinha, né? Na cama? Ah. Ah, aqui tem uns Twix aqui.
Olha uma gema. É, caiu várias coisinhas interessantes aqui, ó. Nossa, né? Você nem desvia dos ataques? Você nem desvia dos ataques? Eu peguei 28 bundinhas de porco. Ai, ai, ai. Nossa, tomei uma porrada do escuro, mano. Quase morri. Oxente. Quase morri. Eu já peguei 55 bolinhas. Bolinha de quê? As bolinhas de luz. Aqui Ah, da tá. caverna. Lá na caverna já abriu, foi? Já. Ah, nem fui lá ainda. Legal. É bom vocês abrir logo a caverna por causa dos gear, né? Pra vocês comer. Pra você Aham. comer. Daqui a pouco é. E a parte boa também é que o morcego eles deixa aquele adubo também, bastante adubo. É. Dentro da caverna. É meio vantagem, né? Só que é chato aqueles bichos toda hora atacando. Isso é. Aqui é bom descer com um chapeuzinho de mineiro, ô Chumbi. Aqui gasta muita tocha, velho. É. Não, normalmente eu volto na hora pra fazer a lanterna. Eu já fiz uma aqui, que eu não tinha grama bastante pra duas. Ah, eu vou fazer minha última lanterna aqui, depois voltar, porque vai acabar minhas tochas. Acho que aqui vai ter um lugar pra sair.
Eu peguei 30 galho, o Chumbo, você tá precisando de galho? Show. Galho e grama pra fazer o dry rack. Eu devo fazer 5, eu acho. Grama eu tenho 30, vou pegar mais algumas aqui. Não achou? Já precisa explorar. Ah, achei a Vila dos Coelhos. Tá ficando bonito, tá ficando bonito. Quem vai querer lanterna? Lanterninha. Vixe, que tanto de... Quase que eu rodei. Ó, tem 3 cogumelos de cura aí na geladeira. É? Tá. Foi. Morreu? Que? Véi, Nossa. o range desse bicho é absurdo. Eu tava correndo em linha reta e ele me acertou, pô. What the fuck? Peraí que eu já vou aí. Tem que... Nossa, eu nem sei onde eu vou sair. Tem uma escada aqui na Vila dos Bichinhos. Ah, nem tá tão longe, ó. Ó, uma lanterninha aí, ó. Oh, depois bora geral lá, quebrar os bichos. Tá. Ah, se nós dois dá conta. Dá.
Não, eu mosquei, porque eu era pra ter dado uma. É porque, tipo, eu tava pegando com barra de espaço os itens, aí eu peguei uma carne, aí os bichos começaram a atacar, e eu fui matar eles na mão. Aí tinha 3. Só que não dá pra kaitar com lag de servidor, pô. Alguns bichos dá, mas o coelho é foda. Eu vou fazer um chapeuzinho de mineiro pra mim descer lá. Pegar uns coisas aqui, ó. Ah, deixa eu fazer seu negócio aqui, né? Valeu. Tem booster shot? Não, ainda não, mas tem as coisas pra fazer aí. Acho que é no segundo baúzinho debaixo das pedras. Ah, mas não tem os root ainda, não tem os apodrecidos. É. Nem nitro, eu acho. Dá nada, não. Então eles pegaram tudo isso de pedra e não pegaram nitro? É que eu não pego nitro. Geral só pega a pedra de ouro, mano. Ainda sobrou teia aí? Tem na segundo baú debaixo das pedras. Certo. Acho que dá até pra ir sem tocha. Não, tem a lanterna aqui que eu fiz, pô. Leva uma É lanterninha. que é bem na descida. Eu tô indo lá Ali, com ó. você. Eu vou lá com você. Onde eu marquei tem uma descidinha. Vou pegar uma lanterna e tô descendo. Ah, pera. Deixa eu deixar as carnes, né? Não vai com carne, não. Não tô indo sem nada. Dura se eles me baterem lá, eu morro. Já Se der quebraram carne. aquela pedra ali? Já tá quebrada. Aquela dos porquinhos? Ah, a pedra que eu marquei ali. Ó, onde tá marcado é onde tem a entrada. É, então tem uma pedra de ressuscitar ali. Eu falei, tipo, se tem um. Ah, não sei. Tem umas 3 aí pelo mapa. Deixa eu ver. Ah, já pegaram aqui. Pegaram as madeiras, pegaram tudo. Ô Chumbi, traz uma marretinha. Você tá em marreta aí? Lá tem. Nos meus restos. Beleza, tô descendo. Ô louco. É aqui de baixo, velho. Hã? É aqui de baixo. É, então, falei. Meu Deus do céu, cara. É exatamente aí. Agora lascou, estão vindo. Tu bateu nele? Não, peguei as carnes do chão. Então não era pra pegar. Aí eu vou catar logo o suit e a gente mata os bichos na paulada aí. Cadê?
Daqui a pouco eles renascem. Ó. Cuidado que eles começam a correr com 50 de vida, mais ou menos. Pega a carne não. Ah, mas em dois. É verdade. Opa. Opa. Ah! Merda comigo. Mataram aí, mataram aí. Deixa ela comer a carne não, se nojenta. Já dá pra quebrar aqui. Oh, pera, não bate nele. Dá uma. Não precisa matar eles assim não. Agora já era. É. Como que você mata eles? Hã? Como Você dá mata? uma. Solta a carne. Nasceram de volta. Já estão nascendo de volta. Se tu der uma carrot pra um, eles meio que têm uma inteligência de multidão, sabe? Tipo, tu ataca um deles e se um for atacar ele, todos atacam. Ele é diferente dos Tem que porcos. dar o que? Uma cenourinha? Dá uma cenoura e aí você pode fingir o ataque em outro. Tipo assim, ó, tipo, você vai atacar e não ataca. Só pra ele começar a atacar. Entendi. E aí todos os outros vão atacar ele também. Só que com poucos assim eles vão correr. Aí tipo, tu tem que ficar ligado na vida dele. Com, sei lá, uns 4 hits dos amigos dele, ele fica low e aí você tem que matar. Caraca, não dá pra quebrar essa. Tá bem na coisa aí. Roubado. Ó, fica com as cenouras aí, você que tá fazendo esse negócio. Eita, Beleza. tá full Bora cenoura. matar esse aqui. Ó, vou deixar aqui as cenouras. Aham. Eu vou levar deixando as ele carnes. Porque aqui acho que tá de boa pra você destruir aí, né? Ó, tem mais um. Vou matar esse daqui. Quando tiver um é só bater mesmo. Só deixa eu ajudar. Tá vindo outro. Porque ele começa a correr. Aí, dropou uma bundinha. Ah, e eles não. Tá vindo outro. Eles dão um Nauriness que spawna o Krampus. Eles o que? Spawn na Clampus também? É pouquinho, mas uma hora eles spawnam. Se matar muito. Opa, você deixou aqui, eu peguei a lanterna. Tá aqui, ó. Vou subir com as carnes e vou guardar Beleza. as cenouras na geladeira. Tem uma bundinha aqui comigo também, vou deixar ela no chão. Predict. Ah, você não aparece. Sorte aqui. Só que não. Eu só dropando carne de monstro. Matei 20 cachorros e 20 carnes de monstro. Ô louco. 20 cachorro. Pô, aqui no deserto, tá cheio. Não, O cara fez o extermínio. mas eu usei aquelas cabras de... Bolt Gold. Tinha bastante lá pra ver. Não deixa eu morrer todas não. Bom é que ajuda a matar, né? Pô, não deu um dente sequer, velho. Morcego é bicho chato. Tô com 17. Não tem Abrir galho. coelho. Não tem galho pra fazer. Cadê os carvão? Quatro. Vai dar pra fazer 5 bichinhos de coelho.
Já faz um cercadinho lá de farm de aranha, perto da da mãe a rainha abelha lá. Já faz lá pra perto lá, que aí depois nós só abre a cerquinha e prega o ferro nela. Ah, tem mais. Só tem esse daí, eu só peguei um. Eu não sei se vai dar pra fazer mais. Ó, a cenourinha aqui, ó. Cenoura acho que só. Mentira, teve. É bom. Mas aí quanto mais a gente tem, mais dá pra farmar eles e aí é show. Quem tem carvão? Achei carvão. Ah, eu joguei na entrada, quando a gente entrou na outra entrada, eu joguei lá os carvão que eu tinha, tem 40. Tá, vou. Depois pega, tem que lembrar de pegar lá e eu vou fazer mais negócios aqui. Ok. Quem tem grana aí sobrando? Tem 20. Ó, os sapos estão indo aí, você tá atacando, tem um lago aqui pertinho. Tá cheio de mel ali. Aí só deu pra fazer esse só. É. Você investigou lá onde eu falei? Não tá lá? Nossa, a Morsa não tá lá. A Morsa pode estar aqui, né, ó. Porra. Acho que eu morro pra porcaria de morcego. Falta investigar lá um pouquinho. Cadê a Morsa desse jogo? Bom, deixa o Chester aqui pra me pegar as bundinhas de fazer a casinha deles. Você não tá com o Chester? Tá no baú. As bundinhas do baú? Mais de baixo esquerdo que tem. Achei.
Não, não tem um grama. Ai meu Deus do céu, cadê? Nossa. Não. Eu vi que tem uma level 3 aqui. Tem duas level 3? Ah, filho da puta. É muito chato matar esses coelhos, pô, os bichos correm. É... Eu não sei se 4 coelhos matam a aranha. O tier 1 eles conseguem, o problema é quando ficar maior. Acho que eu vou tentar. Qualquer coisa a gente interfere. Eita. Não. Tem que matar essas Sei. coisas perto da base. Morreram aí no pântano? Não sei quem que morreu aí. É o quê? Tem que matar essas abelhas perto da base depois. Tem mesmo. São chatas. O que é esse showy horn? Nunca vi. O que é o quê? Showy horn. Não sei não o que é isso aí. Sei nem o que é. Ah, ficou meio feio aqui a base dos porquinhos, mas tá feito. Vou fazer 4 casinhas de porquinho. Eles são mais fáceis de dropar as coisas. Os coelhos demoram muito pra dropar a bundinha, parece. Eu tinha que fazer booster shot. As pedras já foi pro saco já, mano. Você é louco. Você tá gastando uma pedra violenta. Quando quebrou as casinhas deles, não veio muita não? Os porquinhos? É. Veio. Mas já foi tudo. Oxi. Eu quebrei no começo do jogo. Só que Ah, só. já foi que foi.
Deu 6 casinhas de porco, hein? Beleza. Faltou alguma coisa? Não. Sobrou 3 Usou. bundinhas só. Ah, Já eu tô fiz o cheio de pedra aqui. Já fiz cercadinho já. Não, pedra ainda Esqueci, tem. Eu tô vendo esqueci de falar. que o baú esvaziou, mas pedra ainda tem bastante. Não é que eu tô com o quê? 27 pedras cortadas. Olha lá, falar em Ele pedra. acabou de chegar. Entrou pedra. Agora sobrou pedra. Agora sim. Tá, eu vou aí já. Tô transferindo. Quer matar os coelhos? Vamos. Cadê você? Você tá aí nele já? Tô Essa não, aqui. tô tudo. Vamos lá. Fazer uma comida aqui, já deixa fazendo. Ah, tem 2 trombas. Eu vou cozinhar uma. Ó, o pierogi é uma das melhores. Ah, esse pastelzinho, né? Pode pegar, leva pra você. Tô com 2. Falta que agora eu só tô com 50 de vida. Deixa uma luz aqui, ó. Se pá, eles vão me atacar. Não, ele não considera. Pera, opa, tô Considera não, o quê? né? Opa, cadê meu capacetinho? Olha isso, Bela. Opa, Ô, deu bombo. cadê? Tem Não mais cara. considera carne não. Ei! Cadê? Tá vindo um aí. Vamos ver. Ali. Aqui. Se tiver muito, não vai dar pra fazer isso não. Matamos 3, falta 1. 3. Ah, é que ele vai spawnar agora. Bem agora. Se for spawnar. É mesmo. Ele vai spawnar bem agora. Que eu matei ele bem atrasado. Se pá, nem spawn. É, já vai terminar a noite. Ó. Porou, deu sorte. É que eu matei ele faltando 2 segundinhos pra começar o dia. Esquece a mochilinha aí. Show. Só falta mais uma de coelho pra fazer outra. É? É. Eu nunca consigo matar sapo sem levar um hit, que droga. O laguinho aqui? Dá, oi. De. Ataquei o coisa. Eu boto fé que eu vou vazar.
Vou almoçar. Beleza. Acho que eu não tô com nada de muito raro aqui, não. Deixei um dia de coelho no chão aí. Não achou, Márcio? Falou aí, até mais. Falou, Chumbi, valeu aí. É. Valeu, Xambi. Cara, eu também já vou. Eu vou só almoçar e já volto ali. Beleza. Você quer ir almoçar, amor? Também? Aí nós vai almoçar. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar, vou almoçar também. Aí depois a gente volta todo mundo aí. Daqui uma hora e meia por aí. Isso daqui 1h30 por aí eu volto. Valeu. Valeu, valeu, falou. Falou.